90 menos 120 dividido por 2. Seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Matheus e eu trago todos os dias aqui conteúdo de matemática básica. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo que eu posto aqui diariamente, clica agora aí embaixo do vídeo em inscrever-se, legal? E vem estudar comigo todos os dias aqui, combinado? Olha só, como de costume, eu quero pedir para você dar um pause agora aí no vídeo e tenta resolver por conta própria essa expressão aqui, ó. E assim que você terminar a resolução, coloca aqui para mim nos comentários qual foi o resultado que você encontrou. Se foi a letra A, menos 15, letra B, 5 primorial, letra C, 7 ou letra D, 3 fatorial. Junto com a sua resposta, eu quero saber de onde é que você está assistindo essa aula aqui. É para eu saber até onde que o YouTube está mandando os vídeos aqui do meu canal, combinado? Eu falo diretamente de São José do Rio Preto. E você, fala de onde? Conta aí pra mim. Legal? Vamos lá, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu quero te mostrar, primeiramente, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao resolver esse tipo de expressão aqui, ó. E qual é esse erro? Simplesmente, as pessoas não respeitam a hierarquia das operações da matemática. Legal? Ela vem aqui, ó, e resolve na ordem, sem observar a hierarquia das operações, tá? Então, fica assim, ó, resolvendo errado. Tá? E aí, se você estiver cometendo esse erro, você vai parar de cometer esse erro hoje, legal? Então, a pessoa faz assim, ó, 90 menos 120, ela vai encontrar menos 30, legal? E aí, ó, menos 30 dividido por 2, ela acha como resultado menos 15, mas isso, ó, aí ela marca aqui o A. Mas isso está errado, tá? Por quê? Porque, como eu te disse, na matemática, as operações, elas têm uma hierarquia que deve ser obedecida. Então, pessoal, é o seguinte, como é que a gente vai fazer para lembrar dessa hierarquia? É bem tranquilo, ó. Nós vamos utilizar aqui, ó, uma palavrinha que vai nos auxiliar a lembrar da hierarquia das operações, que é a palavrinha pendas. Olha só, já vou te explicar aqui o que significa essa palavrinha aqui, ó. O que significa cada letrinha aqui do pendas? Vamos lá, ó, presta atenção aqui, ó. O P significa parênteses, o E significa expoente, o M é de multiplicação, o D é de divisão, o A é de adição e o S é de subtração. Tranquilo? E aí, ó, qual é a hierarquia entre essas operações aqui, ó? Bem tranquilo, pessoal. Ó, primeiramente, nós vamos resolver os parênteses, tá? Em segundo lugar, nós vamos resolver os expoentes. Já em terceiro lugar, ó, tem uma pequena diferença aqui, ó. Em terceiro lugar, nós temos multiplicação e divisão. Como assim, professor? Tem duas operações aí na mesma hierarquia? Exatamente. É assim, ó, quando aparecer multiplicação ou divisão e multiplicação, nós vamos resolver na ordem em que elas aparecerem, combinado? Então, ó, por exemplo, se eu tenho assim, ó, 3 vezes 2 dividido por 1. Como que eu resolvo isso? Resolvo assim, ó, da esquerda para a direita. Eu faço primeiramente 3 vezes 2, que dá 6, tá? E aí eu divido o 6 por 1, que aí encontro como resultado o número 6. Legal? Também, ó, tem assim, ó, aqui eu coloquei como exemplo a multiplicação primeiro, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. Eu coloquei como exemplo a multiplicação primeiro, mas pode ser que nós tenhamos isso aqui, ó. Por exemplo, 4 dividido por 2 vezes 2, tá? A divisão no primeiro lugar aqui, vindo antes da multiplicação. Nós vamos proceder da mesma maneira, pessoal. Nós vamos resolver na ordem, tá? E aí fica assim, ó, aqui nesse caso, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, ó, vai dar 4. Legal? Então, ó, guarda isso, tá? Multiplicação e divisão, a gente resolve na ordem em que elas aparecerem. A ordem é da esquerda para a direita. A ordem de leitura mesmo que a gente utiliza, tá? Legal. Entendido isso, ó, vamos passar aqui para adição e subtração. Legal? Adição e subtração faz parte do quarto grau aqui da nossa hierarquia. E aí, quando aparecer adição e subtração, nós também vamos resolver da esquerda para a direita, na ordem em que elas aparecerem. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui com a multiplicação e a divisão. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui a nossa expressão com esse aprendizado que nós tivemos aqui sobre o pendas. Legal? Então vamos lá, ó. Na primeira hierarquia aqui, no primeiro grau da hierarquia do pendas, nós temos os parênteses.
Aqui na nossa expressão, ó, nós não temos nenhum parêntese, legal? Então, ó, a gente já pode passar para o segundo grau aqui da hierarquia, que seria os expoentes. Também não temos nenhum expoente aqui que precisa ser resolvido, legal? Bacana. Então, ó, a gente vai para o terceiro grau agora, que é a multiplicação e divisão. Nós temos, ó, uma divisão aqui. Então, é ela que nós temos que resolver, legal? Então, vamos lá, ó. Vamos copiar, pessoal, ó, esse 90, tá? E aqui agora, pessoal, o que acontece? Ó, nós temos um número negativo, que é o menos 120, sendo dividido por 2, tá? Então, ó, temos um número negativo dividido por um número positivo. Aqui, pessoal, ó, tem que ter muito cuidado, porque ó, nós temos que aplicar a regra de sinais, tá? Regra de sinais, tá bom? A regra de sinais serve para multiplicação e divisão. Bacana? Então, como vai funcionar, professor, essa regra aqui, ó? Deixa eu só aumentar, ó. É o seguinte, ó. Se eu tenho, pessoal, numa multiplicação e numa divisão, ou numa divisão, dois números positivos, o resultado será positivo, tá? Se eu tenho dois números negativos sendo multiplicado ou dividido, o resultado também será positivo. Legal? E aí, ó, se eu tenho números sendo divididos ou multiplicados, números com sinais diferentes, ó, um positivo ou um negativo, o resultado será negativo, tá? E aqui é a mesma coisa, eu só vou inverter a ordem, tá? Ó, se eu tenho um número negativo e o outro positivo sendo dividido ou multiplicado, o resultado também será negativo. Então, ó, em resumo, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu tenho uma multiplicação ou divisão de dois números com sinais iguais, ó, o resultado vai ser positivo, tá? Ó, se eu tenho mais com mais, resultado positivo. Menos com menos, resultado positivo. Se eu tenho números com sinais diferentes sendo multiplicados ou divididos, então eu tenho o resultado negativo, tá bom? Então essa tabelinha aqui, ó, vocês têm que saber, tá? Porque quando a gente for usar multiplicação e divisão, a gente tem que recorrer a ela, tá? Então vamos lá, ó. Então qual que é a nossa divisão agora aqui, como eu disse, ó? Nós temos menos 120 dividido por 2, tá? Um número negativo sendo dividido por um positivo. Resultado, então, negativo, tá bom? Bacana. E aí, ó, 120 dividido por 2, pessoal, dá quanto? Dá 60, né, ó? Legal, dá para fazer de cabeça. Esse aqui que é bem tranquilo. Bacana? E aí, nós só restou pra gente aqui resolver, ó, 90 menos 60. 90 menos 60 é 30, né, pessoal? Olha só. Então, ó, o resultado aqui da nossa expressão, quanto é, ó? É 30, legal? Mas qual é a alternativa correta aqui, professor? Não tem nenhum 30 aqui explícito aqui nas nossas alternativas. Legal, ó, vamos procurar? Bom, pessoal, de cara nós sabemos que menos 15 não é, né? Porque menos 15 é diferente de 30. Então, ó, essa a gente arrisca. 7 também é diferente de 30. Então, pessoal, só nos restou verificar, ó, o 3 fatorial e o 5 primorial. Vamos lá, então, ó, fazer essa verificação. Vamos começar pelo 3 fatorial. Como que eu calculo um número fatorial? É bem tranquilo, ó. Eu simplesmente vou pegar esse número aqui, ó, por exemplo, no caso é o 3, né? E vou multiplicar por todos os antecessores naturais do 3, tá? Então, ó, como assim, professor? Antecessores naturais. Bom, antecessor, pessoal, são os números que vêm antes do 3, né? Ó, no caso aqui o 2 e o 1, tá? E aí, ó, o que é antecessor natural? Bom, são os números naturais que vêm antes do 3. O que é um número natural? São os números que nós utilizamos na contagem, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números naturais, legal? Então, ó, eu pego o 3 e multiplico por todos os seus antecessores naturais até o 1. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 dá 6, tá? 6 vezes 1 dá 6, legal? Então, ó, 3 fatorial dá 6, pessoal. Portanto, não é o nosso resultado, legal? Então, ó, por eliminação, nós conseguimos chegar em quem? Então, ó, por eliminação, nós conseguimos chegar aqui, ó, no 5 primorial, legal? Mas você sabe o que significa um número primorial, pessoal? É bem parecido, ó, com o fatorial. Só que no fatorial nós multiplicamos por todos os antecessores naturais
até chegar no 1. Aqui, ó, nós vamos multiplicar somente pelos antecessores que são primos, tá? Então, ó, e inclusive pelo próprio número, se esse número for o número primo. No caso aqui, ó, o 5 ele vai entrar na multiplicação, porque ele também é um número primo. Legal? Mas você sabe quais são os números primos? Vamos lá, ó, vou pegar um intervalo aqui de 1 a 10 e aí eu vou mostrar para você quais são os números primos de 1 a 10, tá bom? Deixa eu escrever aqui, ó, números primos. Legal? Então, se eu tenho um intervalo de 1 a 10, ó, olha só. Fica aqui comigo, não perde não, ó. 8, 9, 10. Legal? Então, ó, é o seguinte. Nesse intervalo aqui, quais desses números são números primos? Bom, primeiramente, nós precisamos saber o que é um número primo, né? O número primo é aquele número que tem apenas 2 divisores. Legal? Então, é assim, ó. O 1, pessoal, ele tem quantos divisores? Ele tem apenas ele mesmo como divisor, né? Então, ó, ele não é primo, tá? O 2, pessoal, tem quantos divisores? Ele tem 2 divisores, que é ele mesmo e o 1, né? Então, ó, ele é primo, tá? Inclusive, o 2 é o único número primo par, legal? Sabendo disso, nós conseguimos eliminar, ó, os demais números pares aqui, ó. Porque já que o 2 é o único número primo que é par, os demais números pares aqui da nossa sequência não serão primos, tá? Então, a gente já consegue ganhar tempo aqui. Legal? Então vamos lá, ó. E o 3 agora? O 3 é um número primo? Ele é primo porque ele tem apenas 2 divisores, ele mesmo e o 1, tá? Então, marca como número primo. E o 5? O 5 é primo? Também, porque tem apenas 2 divisores. O 7 também tem apenas 2 divisores, que é ele mesmo e o 1, tá? E o 9 agora, pessoal, ó. Perceba que nós vemos aqui em uma sequência, praticamente, ó, 3, 5, 7 são números ímpares, né? E aí, ó, muita gente vê o 9 e acha que por ser ímpar vai ser primo. Mas cuidado, nem todo número ímpar é primo, viu? E olha só, o 9 é um exemplo desses, ó. Por exemplo, o 9 ele é divisível por 1, divisível por 9, né? E divisível por 3, tá? Então ele tem 3 divisores, portanto, não é primo, tá? Então, os únicos números primos aqui na nossa sequência são 2, 3, 5 e 7. Legal? Então, ó, voltando aqui na explicação do 5 primorial, como que eu faço esse cálculo? É simplesmente eu fazer o produto entre os números primos menores ou iguais a 5, tá? Então, vai ficar assim, ó. O 5 é um número primo, então ele vai entrar na nossa conta, tá? Aí eu vou fazer 5 vezes. O próximo número primo é o 3, né? Legal? E depois o próximo número primo é o 2. E aí acabou, porque o 2 aqui é o último aqui número primo, tá? Vindo daqui partindo do 5, vindo até o início aqui, o 2 é o último, tá? Então, vamos lá, ó. Como é que vai ficar essa conta? Vai ficar assim, ó. 5 vezes 3 dá 15, né, pessoal? E 15 vezes 2 dá 30. Legal? Portanto, ó, realmente o nosso gabarito é a letra B. Se você gostou dessa explicação, deixa o seu like. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.